Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. A palavra do Deus Altíssimo, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O pastor, nesta manhã, inicia uma nova série de pensamentos que, sem dúvida nenhuma, vão servir para edificar a tua vida sobre rocha. O apóstolo Paulo disse: eu lancei o fundamento, agora cada um veja como edifica. Não adianta nada você conhecer que é um predestinado, que é um eleito, que é uma pedra viva, que é mais do que vencedor, que está perfeito em Cristo, se você não edificar a tua vida e de acordo com as regras estabelecidas por Deus. E a mensagem de hoje é: se alguém está em Cristo, parte 1. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz: estou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que é preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. E a palavra do nosso Deus diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos amados, eleitos de Deus, Deus tem coisas muito preciosas a falar com a igreja através desta palavra aqui. Paulo diz: se alguém está em Cristo, quer dizer que pode acontecer de alguém não estar em Cristo. Nós vamos entender isto aqui à luz da Bíblia Sagrada. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus sobre todos, Senhor de nossas vidas, autor e consumador da fé. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos no teu santo templo, no teu santo lugar. Aqui está reunida a tua igreja, o teu povo, o povo que é chamado pelo teu nome, o povo que a Bíblia diz é nação santa, é sacerdócio real, são os teus escolhidos desde antes da fundação do mundo. Aqueles cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida, e do qual ninguém poderá mais apagá-los. O povo que outrora jazia em trevas, mas que agora viu grande luz. O povo que andava como ovelha desgarrada pelos altos montes e outeiros da terra, pelos caminhos escuros e escusos, mas que o Senhor mesmo buscou e trouxe de volta para o aprisco. E aqui nós estamos, meu Deus, para crescer mais ainda na tua graça, mais ainda no teu conhecimento. Queremos edificar sobre o fundamento que já foi posto, e queremos edificar de acordo com a palavra da verdade, de acordo com a revelação do teu evangelho de graça. E isso nós o fazemos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.
Então, meus amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, nação santa, sacerdócio real, a religião cristã, ela é a única religião verdadeira. Existem muitas religiões neste mundo, muitas, inúmeras. Os homens criaram muitas religiões, mas a religião de Deus, a religião que tem a essência do próprio Deus, é o cristianismo. Porque religião significa religar o homem a Deus. O homem estava completamente desligado de Deus. O pecado de Adão nos separou de Deus, mas através do cristianismo, através do evangelho da graça de Deus, Paulo diz o quê? Que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então, um filho de Deus, uma ovelha de Jesus, ela só pode se reconciliar com Deus, ela só pode tornar outra vez para Deus através do cristianismo, através das regras estabelecidas pela Bíblia Sagrada, através do evangelho da graça de Deus. E esta expressão que Paulo usa aqui nessa epístola, está em Cristo, eu creio, meu irmão, que é na realidade a essência do cristianismo. Esta expressão, está em Cristo, é a essência da vida cristã. Por quê? Porque, irmãos, só é verdadeiramente cristão quem está em Cristo. E só pode estar em Cristo a pessoa que passou por uma grande transformação moral e espiritual, operada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra. Não há outro método, não há outra maneira. Então, na realidade, o que prova que alguém está em Cristo é o quê? É esta profunda transformação moral e espiritual. É a pessoa que passou por aquilo que a Bíblia diz, o novo nascimento, e que Paulo diz, é uma nova criatura. Então veja que Paulo diz, se alguém está em Cristo, isto aqui é uma condição, se alguém está, veja que Paulo está escrevendo para pessoas que estão dentro da igreja, ele está escrevendo isso aqui, ele está falando isso aqui para os crentes de Corinto, ele está falando com a igreja. Então você percebe que está em Cristo, irmão, não é apenas estar dentro da igreja, não é apenas ter na mão um cartão de membros. Está em Cristo não é apenas a pessoa vir assistir os cultos, abrir a boca, louvar, glorificar o nome de Jesus. Não é apenas estar na igreja e dizer eu frequento a igreja. Não, porque todas as pessoas que estão em Cristo fazem essas coisas aqui. Vem à igreja, tem cartão de membro, né? Frequenta os cultos, louvam, glorificam, cresce no conhecimento, mas nem todos que fazem essas coisas estão em Cristo. Não sei se você está entendendo isto. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, esta expressão está em Cristo, a mim me parece que é a mais profunda doutrina do Evangelho. E todo eleito de Deus, todo filho de Deus que o Senhor escolheu e predestinou esse mundo, tem que passar por isso aqui. Aí você diz, pastor, por que todo filho de Deus tem que passar por este processo de transformação moral e espiritual e se tornar uma nova criatura? Por que todos têm que passar por isso aqui? Vamos começar a entender isto na epístola de Paulo aos Romanos. Abra, por favor, na epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Paulo tinha a revelação dessas verdades. É a doutrina do pecado original, que poucos entendem, poucos conhecem. E ele diz assim, portanto, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem é este um só homem pelo qual entrou o pecado no mundo? Adão. E através de Adão passou a todos os homens, todos os eleitos, todos aqueles que Deus predestinou esse mundo, né?
quando nascem neste corpo de carne, já traz no seu corpo esta semente, este vírus do pecado de Adão. A matriz se estragou, todos que descendem daquela matriz trazem a marca do pecado. Ok? Então, no versículo 19, Paulo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores. Veja, nós não éramos pecadores, Adão nos tornou pecadores. Você não era pecador, eu não era pecador. Mas quando nós nascemos, já nascemos trazendo na nossa carne a semente do pecado de Adão, e por causa dessa semente é que nós nos tornamos pecadores. Então, ele diz: assim também, por meio da obediência de um só, que este um só, que pela sua obediência alguma coisa mudou na nossa vida, Jesus, por causa da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o pecado de Adão nos matou, mas como Deus nos predestinou para a salvação, e a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus não nos predestinou para sermos lançados no inferno. Deus não nos predestinou para que amanhã, por um motivo qualquer, nós não pudéssemos tornar para os céus. Não, Ele nos predestinou para a salvação. Então, como houve o episódio do Éden, e aquele episódio do Éden trouxe danos profundos à nossa vida, causou problemas tão graves, que foi necessário, irmão, uma morte de um inocente, uma morte de cruz e um sangue derramado para consertar o problema. Então, o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, e num só ato de justiça, a Bíblia diz, Ele nos justificou. Ele nos tornou justos outra vez. Um ato de justiça. Por que foi um ato de justiça? Porque nós não éramos pecadores. O pecado de Adão nos tornou pecador. Então Deus tinha que agir com justiça, senão Ele seria um Deus injusto. Então a palavra diz o quê? Todos pecaram. Todos, não há exceção. Então, qual era a nossa condição enquanto estávamos mortos em delitos e pecados? Volte 2 páginas atrás, no capítulo 3 de Romanos, versículo 10 a 12, diz assim: como está escrito, veja o que é que está escrito: não há justo, nenhum sequer. Eu pergunto, quantos justos há enquanto a pessoa está morta em delitos e pecado? Nenhum. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que nunca foi à igreja, mas é uma pessoa muito boa, muito justa. Não é. Não há justo. Sem ser reconciliado com Deus, enquanto Deus não chama, justifica, glorifica e aperfeiçoa, não há justo, não há nenhum sequer. Pode até ter uma aparência de justo, mas não é, a Bíblia diz que não é. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Esta é a condição, irmão, de todo filho de Deus quando chega a esse mundo: morto em delitos e pecados. Você vê que uma criança, ninguém ensina uma criança a mentir, mas ela já pequenininha já começa a mentir, já traz a semente do pecado. Ninguém ensina uma criança a ter malícia, logo cedo ela já está cheia de malícia. Essa consequência da semente do pecado que está no seu corpo, que está na sua carne. Então esta é a condição. No versículo 18 diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. No versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, não fazíamos o bem, não praticávamos nenhum ato de justiça, não entendíamos, não buscávamos a Deus, não tínhamos temor de Deus e carecíamos da glória de Deus. Todos nós carecíamos da glória de Deus na nossa vida. Agora, porque nós éramos predestinados, porque Deus nos predestinou, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, então o próprio Deus, através da palavra e do Espírito Santo,
Ele nos chamou um dia, houve um dia que Deus te chamou, você estava em trevas, você não praticava nenhum ato de justiça, você não desejava Deus, você não buscava Deus. Muitos aqui esteve na macumba, né? Fazendo trabalho de macumba, servindo lá as mentiras do diabo. Teve gente aqui que matou, que roubou, que esfolou, gente que praticou prostituição, gente que foi homossexual, que foi prostituta, lesbianismo, olha, idolatria, tanta coisa horrível. Mas por você ser um eleito de Deus, por você ser um predestinado, houve um dia na tua vida que Deus te chamou de volta para o aprisco, e Deus mesmo começou a operar em você uma grande transformação. E só os que Deus predestinou passam por essa transformação e tornam-se nova criatura. Quem não é eleito, quem não é predestinado, quem é vaso de ira, destinado para a perdição, não muda nunca. Não muda. Nasce lobo, vai morrer lobo. Agora quem nasce ovelha e por causa do pecado de Adão vive um período da sua vida com atitude de lobo, como nós um dia vivemos, mas você não era lobo. Você tinha atitudes de lobo, mas tu sempre foste uma ovelha de Jesus Cristo. Por que eu digo que só os predestinados podem se tornar um dia novas criaturas? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 30, a palavra do apóstolo São Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus predestinou os seus filhos. O pecado de Adão nos matou, mas no tempo de Deus Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Não foi você que decidiu, não foi o livre-arbítrio do homem, não. Pastor, mas quando eu senti vontade de largar aquela vida estranha que eu vivia, quando eu senti vontade de sair das trevas e vir para a luz, não foi uma decisão pessoal minha? Não. A Bíblia diz: porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Quando você começou a sentir uma mudança por dentro, uma vontade, um desejo de sair das trevas e vir para a luz, era Deus que estava trabalhando em você. Era o Espírito de Deus que estava criando em você esta vontade, esse desejo. Então, até o momento da nossa chamada, nós estávamos mortos em delitos e pecados, tínhamos atitude de lobo, mas sempre fomos o quê? Ovelhas. Amém? Veja o que diz Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga com os teus lábios: Ele me deu vida quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Aí no versículo 2 Paulo diz: nos quais o que? Delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, entre os filhos da desobediência, entre os filhos do diabo, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, pela natureza carnal, pela natureza de Adão, que foi transplantada para nós, filhos da ira, como também os demais. Quer dizer que houve um período da nossa vida que nós andamos no meio dos filhos da desobediência, no meio dos lobos, no meio dos vasos de desonra, e fazíamos coisas semelhantes ao que eles fazem. Só que tem uma diferença. Você estava como ovelha perdida, mas o bom pastor foi lá e disse: nenhuma das minhas ovelhas se perde, e trouxe você de volta para o aprisco, e ele mudou você. Os filhos da desobediência, eles morrem praticando toda sorte de males nesse mundo. Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você vê?
Deus já tinha nos amado antes mesmo do pecado de Adão nos matar. Quando? Quando nós existimos com Deus em espírito. Quando nós estávamos no concílio eterno. Quando você era apenas um ser espiritual, você ainda não tinha vindo ao mundo, você ainda não tinha sido revestido de pele, de carne, de ossos e de tendões no ventre da sua mãe. E Deus já tinha nos amado. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Então, irmãos, quando Deus opera este processo aqui, na vida de um eleito de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Essa pessoa, ela passa a estar em Cristo. E o que é estar em Cristo, pastor? É ser uma nova criatura. Isto é que é ser um crente em Jesus Cristo. Ser crente em Jesus é a pessoa que está em Cristo, é a pessoa que é nova criatura. Isto é que é ser crente em Jesus. Então vamos refletir. O que é um crente? Diga com o pastor: é alguém que está em Cristo. Agora, e como é que se sabe que alguém está em Cristo? O que é que Paulo disse? Quando é uma nova criatura. Ou seja, é aquela pessoa que sofreu na sua vida uma profunda regeneração moral e espiritual. Então, estar em Cristo é ser nova criatura. Não é alguém que foi melhorado. Não é uma pessoa que chega à igreja e foi melhorada. Ah, fulano agora está na igreja, olha, melhorou muito, viu? Antes, olha, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, 40 cigarros por dia, agora só fuma 38. Melhorou muito, uma mudança extraordinária. Olha, Beltrano mudou muito. Chamava palavrão todo dia e toda hora. Agora só na parte da tarde. De manhã ele parou, fica tranquilo. Agora à tarde é a mesma coisa. Já não chama tanto palavrão, já não se ira tanto, já não bebe tanto. Antes bebia todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Agora só da noite, depois do trabalho. Irmão, isso não é ser nova criatura. Isso não é ser nova em nada. Então, estar em Cristo, ser nova criatura, é alguém que foi totalmente refeito. Não é melhorado, não é reformado, não é modificado. É alguém que foi refeito. Deus refez aquela pessoa. A nova criatura, na realidade, é alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É alguém que foi convertida, é alguém que foi regenerada, é alguém que passou a participar da natureza de Cristo, e aquela pessoa, ela passa a expressar o caráter de Deus na sua vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida. Agora, vamos ver como é que acontece com alguém que é nova criatura. Como é que acontece com essa pessoa que é uma nova criatura? Vamos a Colossenses capítulo 2, versículo 10. Colossenses 2:10. Paulo diz assim: também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, a nova criatura é o que? É a pessoa que foi aperfeiçoada. Aperfeiçoada através de quê, pastor? Através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Aperfeiçoada, perfeita. Agora, veja como é que acontece este aperfeiçoamento. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Tito capítulo 3, versículo 5. Veja o processo, como é que ocorre isso na vida de um eleito de Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, uma pessoa aperfeiçoada é uma pessoa que está o quê? Lavada e regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Veja que a Bíblia não diz melhorado.
A Bíblia não diz reformado, modificado. A Bíblia diz o quê? Regenerado. Diga com os teus lábios, regenerado. Agora, pastor, qual é a finalidade? Com que propósito Deus pega um predestinado, um filho dele que está morto em delitos e pecados, e o próprio Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, refaz esta pessoa, torna esta pessoa perfeita? Para que Deus faz isto? Vamos ver isso na Bíblia, 2 de Coríntios, vamos voltar a 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Deus te chama, Ele te dá o Espírito Santo, Ele te lava, Ele te regenera, Ele te aperfeiçoa. Para quê? Para que tu possas viver para Cristo, para aquele que morreu por você. Então, uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus operou na tua vida esta regeneração, Deus não quer mais que você viva para você mesmo. Deus quer que você viva para Jesus, meu irmão. É para isso que Deus faz esse processo aqui. Agora, pastor, como é que se vive para Jesus? Como é que uma pessoa que foi lavada, que foi regenerada pelo Espírito Santo, como é que uma pessoa que está perfeita, como é que ela vive para Jesus? Em primeiro lugar, ela vive uma vida de temor ao Senhor. Ela não vive com medo de Deus, não é medo. Ela vive com um temor reverencial a Deus. Em segundo lugar, ela vive uma vida santificada. Paulo disse aos Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer dizer, sem santidade ninguém verá Deus agir na sua vida. Nós vamos tratar disso mais adiante. Então, irmãos, uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que é nova criatura, uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que foi aperfeiçoada, que foi lavada, que foi regenerada pelo Espírito Santo, uma pessoa que agora não vive mais para si mesmo, mas vive para Jesus. O que ocorreu na vida dessa pessoa? Paulo disse lá: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. E é isso que eu quero que a igreja entenda. Uma nova criatura, para você dizer fulano é nova criatura, para você dizer eu sou uma nova criatura, você não pode trazer no teu íntimo, meu irmão, mas nenhum requício das coisas velhas, da tua vida velha. E é aqui que está a grande diferença da religião cristã para todas as religiões que há nesse mundo. Aqui está a grande diferença entre o justo e o ímpio, entre o joio e o trigo, entre o filho de Deus e o filho do diabo. Por isso que eu tenho dito aqui nesta igreja, reiteradas vezes, que um crente em Jesus Cristo, uma nova criatura, uma pessoa lavada e regenerada pelo Espírito Santo, ela não pode ser identificada pela sua maneira de vestir, pela sua aparência exterior. Um crente em Jesus Cristo, ele tem que ser identificado pela sua maneira de viver em relação ao Evangelho, em relação à Bíblia. Um filho do diabo, ele pode até mudar a sua aparência exterior. Pode, é fácil. Qual é a dificuldade de mudar a maneira de vestir? Qualquer um pode mudar, ou não pode? Pode, não há dificuldade alguma nisso. Mas o interior da pessoa continua o mesmo. Ele pode até se fantasiar de ovelha. Jesus disse: há lobos que se fantasiam de ovelha, mas as suas atitudes continuam sendo atitudes de lobo. Eu já contei essa historinha aqui, vou repetir para quem não ouviu. Temos muita gente hoje de manhã visitando a igreja. Havia uma cheia muito grande, o rio transbordou, e o escorpião queria passar de uma margem para outra. Quem já ouviu já está rindo, né? E o escorpião queria passar e não tinha como passar.
Aí o sapo estava lá na beira do rio e ia atravessar, né? O sapo nada. E o escorpião disse: seu sapo, dá licença. Ele disse: pois não, Pai do Senhor, meu irmão. Aí o sapo: Pai do Senhor, escorpião. Esse daria para o irmão me dar uma carona aí nas tuas costas, na tua garupa, até o outro lado da margem? O sapo olhou para o escorpião e disse: não, não dá não, meu irmão. Mas escorpião, estou precisando tanto passar para o outro lado. Não, não dá, você é muito perigoso. Você tem aí na tua caldinha esse ferrão que quando você ferra alguém, você mata. Tem veneno em você. Este veneno está em você aí. Ele disse: não, sapo, olha, eu mudei. Eu hoje sou uma nova criatura, sapo. Já me batizei nas águas, já fiz uma corrente de 13 sextas-feiras, já ungiram minha cabeça com óleo, sabe? Já bebi sal grosso, já botei copo com água na frente do rádio. Olha, pode confiar em mim que eu sou de Jesus. Aí o sapo disse: é mesmo? Creia. O veneno está amarrado, o diabo está amarrado. Aí o sapo: vou confiar em você. Confie, meu irmão. Aí o sapo: então sobe na minha garupa aí. Subiu nas cordas do sapo e o sapo... Quando chegou no meio do rio, meu irmão, o sapo deu um grito. Ah! O escorpião tinha dado-lhe uma ferroada. Aí o sapo disse: mas escorpião, você não me prometeu, você não disse que batizou nas águas, você não disse que já fez corrente, você não disse que foi ungido com óleo, você não disse que é uma nova criatura. Como é que você fez isso, escorpião? Por que você fez isso? O escorpião disse: sapo, é que a minha velha natureza não muda, eu continuo mesmo. É assim. Você percebe? Um vaso de desonra não permanece muito tempo. Não aguenta, meu irmão. Ele engana um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas chega uma hora que ele tem que dar a ferroada em alguém. Ele tem que mostrar que a sua velha natureza continua viva. É o escorpião. Então, qual é a verdade que eu quero que você entenda? É que tem que haver, meu irmão, uma relação muito estreita entre aquilo que você aprende aqui nesta igreja e aquilo que é a tua vida lá fora. Aquilo que é a tua vida no dia a dia. Porque se você vem aqui à igreja, você ouve falar de amor e você não ama, o que é que você está fazendo aqui? Se você vem à igreja e você ouve falar de perdão e você não é uma pessoa que perdoa, o que você está fazendo aqui? Se você vem à igreja e ouve que tem que amar o teu próximo e você não ama o teu próximo, você fala mal do teu próximo, você cria problema para o teu próximo, o que você está fazendo no nosso meio? Então, nós não podemos, não existe isso, irmão, ter uma teologia, pastor Sérgio, para segunda, terça, quinta, sexta e sábado, que é os dias que as pessoas não vêm à igreja, e uma outra teologia para quarta-feira e para domingo. Não, não pode isso. Você não pode ter um comportamento aqui na igreja, quando está na igreja, quando está no templo, e outro comportamento quando está lá fora. Quando está no teu local de trabalho, quando está na tua família, quando está na tua hora de lazer, não pode. Se você é uma coisa dentro da igreja e fora da igreja você é outra, irmão, irmã, você não foi lavado e regenerado pelo Espírito Santo. Você não está em Cristo. Você não é uma nova criatura. O ser uma nova criatura tem que estar patente na tua vida, tem que ser uma coisa clara, tem que ser uma coisa forte, na família, nos teus negócios, nas tuas amizades, no teu lazer, na tua vida sentimental. É por isso que, olha, eu gosto muito quando há algum problema com alguém, às vezes até um desentendimento bobo entre um irmão e outro, e eu fico só observando. Porque naquela hora que eu vejo quem é nova criatura e quem não é. Quem está fingindo e quem é de verdade. Eu já tive algumas surpresas aqui nessa igreja. Tinha uma pessoa aqui, até tocou na banda, não está tocando mais. Não é aqueles que eu falei antes. E parecia ser uma pessoa muito espiritual, sempre que falava comigo, muito boazinha, muito doce, muito mansa, muito macia.
E um dia ele não queria obedecer uma determinação da maestrina. E aí criou um problema, criou um desentendimento. Eu chamei-os à minha sala. Irmão, e a atitude que este rapaz teve, eu fiquei assim, ó. Gente, você sabe? Tu parecia, pelo menos quando estava diante de mim, pessoa muito espiritual. Na hora do problema, na hora que ele se viu obrigado a se submeter a uma autoridade constituída, olha, você precisava ver, olha, parecia siri dentro da lata. Sabe aquele siri bravo? Eu digo, gente, não é a pessoa que eu conheço? É verdade. E é nessas horas, é nesses momentos que se expressa quem verdadeiramente você é. Porque é muito fácil ser bonzinho, ter amor ao próximo, quando está tudo correndo bem, não é verdade? E naquela hora que alguém te contraria? E naquela hora que alguém, às vezes até sem querer, ou até querendo mesmo, machuca você em alguma coisa? Nada acontece sem que seja com permissão de Deus, meu irmão. E às vezes Deus permite para mostrar quem é quem. Para mostrar quem é quem é nova criatura, quem é que está fingindo. Quem é que está apenas com uma capa de ovelha, mas que por dentro é um lobo. Então as pessoas, na realidade, elas têm que ver em você o quê? A imagem de Deus. Então, o que é realmente ser uma nova criatura? O que é na realidade estar em Cristo? É a pessoa que tem a sua vida totalmente transformada, totalmente regenerada. Por quê? Pela palavra de Deus, pelas verdades da Bíblia Sagrada. É aquela pessoa que não mente mais, é aquela pessoa que não se mistura mais com as trevas, até as suas amizades ela seleciona. Antes nós não tínhamos este zelo, né? Nós não tínhamos essa preocupação, nós se misturávamos com tudo que não presta, convivíamos às vezes com pessoas que não eram dignas nem de chegar no nosso portão, e a gente deixava entrar na nossa casa sem ter cuidado, sem ter zelo, e às vezes passamos de sabores muito grandes. É aquela pessoa que ama o próximo, é aquela pessoa que é uma pessoa perdoadora, é aquela pessoa que teme a Deus, é aquela pessoa que é submissa, é aquela pessoa que vê no anjo da igreja uma autoridade constituída por Deus. Olha, quando você vê uma pessoa se levantar para falar do pastor da igreja, queira distância dela, fuja dela como quem foge do fogo, vai queimar a tua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se eu cometer um erro, se eu errar, olha, você não sabe o que vai acontecer comigo. Deus é que é o condutor desta igreja. Foi Deus que me colocou aqui. Eu vou ter que me ver com o próprio Deus, meu irmão. Assim como Ele pôs, Ele tira, e ninguém impede dele tirar. Essa que é a verdade. Há pessoas que pensam que ser crente em Jesus é só pagar o preço, é só fazer sacrifício. Não. Ser cristão não é isso, irmão. Ser cristão é ser uma pessoa que é padrão para o mundo, é padrão para a sociedade, em todas as áreas da vida. Porque se não for assim, o cristianismo seria uma religião igual a qualquer outra religião criada pelos homens. Não haveria diferenças. É por isso que o cristianismo é uma nova aliança de melhores e superiores promessas estabelecidas entre Deus e os homens. Isso é que é o cristianismo. Porque na antiga aliança, a pessoa ia, se batizava nas águas e continuava a mesma coisa. Nesta nova aliança, o batismo é o do Espírito Santo, que lava e que regenera a pessoa, e de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Não é água. A água, o sujeito vai lá, mergulha na água, eu sou crente em Jesus, já me batizei, e não muda nada.
Permanece a mesma pessoa, o mesmo mau caráter, as mesmas malignidades, os mesmos maus pensamentos, sabe? Não houve mudança, não houve regeneração, não houve transformação. É por isso que no livro de João, no capítulo 14, Jesus disse assim, João 14:16, versículo 16, o Senhor disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja até a semana que vem convosco. Até o dia que você for numa praia, ele sai, não fica mais. É isso que está na Bíblia? Até o dia que a mulher cortar 2 dedos do cabelo? Não. A fim de que esteja para sempre convosco. Então, esta presença de Deus permanente na vida de um filho dele, aliada à palavra da verdade, faz daquela pessoa o quê? Uma nova criatura. Irmão, isso é muito profundo. É Deus para sempre em você, através da palavra, faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Tem que mudar tudo em você. Tudo muda, absolutamente tudo. Um dos irmãos que foi lavar pai, e ele já está com a liberdade dele, não vou citar quem é a pessoa, e a irmã dele, que é crente, sofreu um abuso sexual por parte de um desses missionários da vida aí. E ele disse: pastor Carlos Magno, hoje eu sei que eu sou uma nova criatura. Por quê, pastor? Até antes de eu ser cortado pela graça, eu matava esse cara em 30 segundos. Ele não ia viver mais para contar nem a história. E eu senti pena, eu senti compaixão deste homem. Eu digo: esse sujeito é um filho do diabo. E eu entrego ele nas mãos de Deus. Irmãos, só uma pessoa lavada e regenerada procede assim. Se esta pessoa não fosse homem, não fosse uma nova criatura, ele ia agir como ele agia antes. Está acostumado a matar, não é verdade? Ele fazia antes com maior simplicidade. Estava morto em delitos e pecado, mas depois, mesmo diante de uma gravidade dessa, não posso fazê-lo. Não posso proceder desta maneira. Amém? Veja o que Paulo diz em 1 de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Paulo diz: olha, não te engane, não te iluda. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11, olha que diz a palavra: tais foste alguns de vós. Quer dizer que alguns de nós, algum dia fomos alguma coisa disso aqui. Eu digo sempre, irmão, todo crente em Jesus Cristo é ex alguma coisa. Todo ele é ex alguma coisa. Mas ele diz: mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Então, ser nova criatura não é a pessoa que deixa de ir à praia, não é a pessoa que deixa de ver televisão, não é a mulher que não corta mais o cabelo, que não pinta mais as unhas, que não usa o batom, que não raspa mais as pernas, não raspa mais as axilas. Ser nova criatura não é a pessoa que pega uma Bíblia e bota embaixo do braço, não é a pessoa que vem assistir um culto, porque tem muitos que vêm e não são. A igreja fica aberta. Numa grande casa, Paulo disse, não há somente objetos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Esta que é a verdade.
Por favor, não viva disso aqui, irmão. Não viva deste evangelho falso. Não, para você ser uma nova criatura, não pode mais cortar o cabelo, não pode mais ir a uma praia, não pode mais ver televisão. Isto não é evangelho. Isto não regenera ninguém. As pessoas mudam o exterior, mas por dentro continua o mesmo. Continua a mesma coisa. Maldizentes. Você vê o que mais tem aí fora é fofoca, meu irmão. As igrejas da lei é um inferno. Essa igreja era assim antes. Você não tem paz, você não tem sossego, o pastor não tem descanso. Sabe aquela coisa? E fala de um, e o outro falou do outro, e o outro disse não sei de quê, e grupinho pra cá, e o grupinho de fulano, e o grupinho de Beltrano, e o grupinho que é amigo da esposa do pastor, o outro já é amigo do pastor, e aquela confusão sem fim. Bêbados, pessoas que mudam o exterior, mas não pode ver um copinho de bebida pela frente. Estivemos aqui no seminário, um irmão de uma denominação, logo no primeiro seminário, e naquela época a gente fazia muitas perguntas aos outros, era outro estilo de seminário. Ele disse: pastor, o que o irmão acha de beber? Eu digo: meu irmão, eu já bebi tudo que tinha direito na minha vida. Hoje eu não aguento nem sentir o cheiro. Até o cheiro de qualquer bebida me causa náuseas, me faz mal. Ele disse: eu não acho tanto assim. Onde está na Bíblia não beberás? Você vê? Não, eu acho que na hora do almoço uma lourinha gelada não faz mal, não é pecado, não tem problema e tal. Você vê? É isso aí, né? Bem, veja por favor João capítulo 16. Volte ao livro de João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Diz assim a Bíblia Sagrada: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o que é que Jesus estava dizendo? Que quando o Espírito Santo viesse, quando ele se estabelecesse na tua vida, o que é que ele faria? Ele te guiaria a toda a verdade. Então o Espírito de Deus na minha vida, na tua vida, ele me guia a toda a verdade. Que toda a verdade, pastor? Que você tem que viver para Cristo, não mais para você mesmo. Que você tem que ser uma pessoa perdoadora, que você tem que ser uma pessoa honesta, que você tem que ser um marido que ama verdadeiramente a tua esposa, que você tem que ser uma esposa submissa ao teu marido, que você não pode falar da vida alheia, que você não pode viver misturado com coisas profanas. É isso que o Espírito Santo faz. Porque, irmãos, se o Espírito de Deus levasse a pessoa a fazer sacrifícios, a pagar preço, como se diz aí fora, então ele estaria guiando a toda mentira. Por quê, pastor? Porque em Colossenses 2,14 diz o quê? Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Cancelou ou não cancelou? Tem alguma dívida? Não. Se não tem nenhuma dívida, eu não tenho que pagar mais nada. Ele pagou todo o preço? Não tem mais nenhum preço a ser pago? Sim, pastor, o irmão está falando de preço, mas e os sacrifícios, pastor? O Espírito Santo não guia? Não, absolutamente não. Se o Espírito Santo te guiasse a fazer sacrifícios, como ele fazia na época da lei, então ele estaria guiando a toda mentira. Eu vou te mostrar isso em Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, versículo 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia.
Olha qual é o sacrifício que Deus quer que você ofereça sempre para Ele: o fruto do louvor de lábios que confessam o seu nome. E às vezes na hora do louvor, eu vejo aqui, e tem pessoas que não abrem a boca, que não conseguem louvar. Às vezes eu vejo o pastor Sérgio ministrando louvor, e eu estou aqui louvando, mas eu louvo fecho um olho e deixo o outro aberto, e fico observando. E às vezes eu vejo um irmão ou outro que fica calado, mudo. Você tem que oferecer sempre, irmão, o sacrifício do teu louvor. Tu tens que abrir a tua boca, tem que dizer: Jesus, eu te amo. Senhor, eu estava morto, tu me deste vida. Eu estava perdido e fui achado. Tu és o Deus sobre todos. Tu és o Deus soberano. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Sabe, tem que louvar a Deus. Este é o sacrifício que Deus deseja. No versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Veja, a prática do bem, praticar o bem, mútua cooperação. Irmãos, não pode um crente em Jesus ver um irmão na fé enfrentando uma dificuldade e não cooperar com ele. Nós somos uma família, nós temos que cooperarmos uns com os outros. Se um deu uma queda, tem que estender a mão, coopera, levanta o irmão. Normalmente se faz o contrário, né? Caiu, pisa nele, pisa, acaba de matar, de esfolar. Então a prática do bem e a mútua cooperação são sacrifícios que Deus se agrada. Olha, se a mulher ficar sem cortar o cabelo, sem raspar as pernas, sem usar o batom, o homem não pode usar uma bermuda, não pode ir a uma praia. Irmãos, se tudo isto aqui é direção do Espírito Santo, então o Espírito Santo está guiando a toda mentira. E Jesus disse: Ele vos guiará a toda a verdade. Pastor, quer dizer que não é o Espírito Santo que guia isso? Não, não é. Sabe por que não é? Porque Deus não mente. Em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim a palavra: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Primeira coisa, Deus não vê como nós vemos. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Deus vê o interior, irmão. Deus vê o coração. Deus não está olhando para a aparência. O homem é que vê o exterior. Tanto vê o exterior que se criou uma mentira diabólica na igreja de que o crente é identificado pelo exterior. Ah, a irmã ali está de vestido arrastando no chão, é uma irmã. Pai do Senhor, minha irmã. Ah, a outra ali está de calça comprida. Arreda, Satanás. É verdade. Ah, o irmão está de bermuda. Vixe, quero nem ver. Ah, está de calça comprida, paletó, gravata. Pai do Senhor, meu irmão. Sabe? Só leva-se em conta a aparência exterior. Se pegar um bandido, um marginal, se pegar um assassino e botar nele uma roupinha de crente, todo mundo cumprimenta e todo mundo recebe. Se pegar uma prostituta, às vezes até uma eleita de Deus que ainda não foi chamada, mas que está lá numa vida desregrada, e fantasiar ela com roupas religiosas, botar um vestidão lá em cima, botar um cabelão, deixar ela 6 meses sem cortar o cabelo, tirar o batom, botar uma bíbliazinha embaixo, qualquer igreja recebe como irmã em Jesus. Agora pega uma mulher íntegra, pega uma mulher digna, uma mulher temente a Deus, uma mulher de bom coração, uma mulher verdadeira, uma mulher sincera, uma mulher de vida reta. E se esta mulher botar uma calça comprida, ainda que bem composta, bem elegante, bem bonita, ela não consegue nem entrar na porta.
porque é vista como sendo do diabo, Jezabel, Satanás, pombagira. E Deus está dizendo: pombagira, Satanás, são eleita minha? Mas Senhor, eu vejo o coração dela. Você não sabe que o coração desta mulher é limpo, o coração desta mulher é lavado, é regenerado. Eu conheço o interior. Então, irmãos, sacrifícios, costumes, aparência, doutrinas de homem, tradições religiosas, tudo isto é farisaísmo, não é cristianismo. São coisas de homem, não são coisas de Deus. Então, o que é que diz a palavra? Que nós abrimos a mensagem. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu vou terminar a mensagem com um exemplo que eu acho maravilhoso, que sempre me emociona muito quando eu falo deste homem, que está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Eu vou lhes falar de um homem que tinha uma vida muito desregrada, um homem que era desonesto, um homem que, mesmo sendo judeu, acabou trabalhando para os romanos, e ele era um cobrador de impostos, e ele tirava proveito daquela situação, daquela posição que ele estava, e roubava os seus próprios conterrâneos. A pessoa tinha que pagar R$1.000 de imposto, ele fraudava, dizia: não, você deve 5. Pagava 1 para Roma, ficava com 4. Nós temos muitos cobradores de impostos hoje que agem da mesma forma, né? Nosso país então está cheio deles. Então era um homem de vida muito desregrada, era um homem muito detestado pela sociedade. O povo não aceitava aquele homem, ele era muito mal visto, ele era muito mal querido, ele era muito desprezado pelo seu povo. Mas era uma ovelha de Jesus, era um eleito de Deus, estava morto em delitos e pecados. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha, era rico. Imagina, quando a Bíblia diz rico, irmão, olha, dá para você ter uma ideia do que é rico. Quando a Bíblia fala que um homem era rico, olha, era rico mesmo, muito rico, não era pouco rico não. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Normalmente os pregadores, quando pregam isso aqui, fazem muita galhofa com a altura deste homem, por ele ser um homem baixo. Eu não quero fazer nenhuma galhofa com Zaqueu. Eu quero lhes mostrar coisas profundas e sérias na vida deste homem. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Interessante, né? O homem estava morto em delitos e pecado, o homem era um ladrão, o homem tinha uma riqueza violenta por causa da sua desonestidade. Aquela sua riqueza não era fruto do seu trabalho, não era fruto das bênçãos de Deus, não era fruto da sua capacidade, era fruto da sua vida desonesta. Mas um dia, este homem ouviu dizer que Jesus ia passar por aquela rua, entrando naquela cidade de Jericó. E este homem começou a sentir uma vontade de ver Jesus. Olha, irmãos, era o Espírito de Deus agindo já na vida deste homem. O Espírito Santo começou a criar uma inquietação na vida deste homem. Este homem não queria saber de Deus, ele não queria saber de Jesus. Esse homem queria saber de viver uma vida depravada, de roubar as pessoas, de gastar com as coisas fúteis. Certamente deveria ser um homem que tinha muitas amantes. A Bíblia não diz, mas dá para a gente concluir, porque normalmente é assim. Deveria ser um homem de muitos maus hábitos, que bebia, que fumava, um homem de vida totalmente desregrada, mas era uma ovelha de Jesus. E de repente este homem começa a sentir algo lhe inquietando por dentro.
Eu imagino que naquela semana ele devia chegar em casa e ele devia olhar para a sua bela mansão. Ele devia ver os quadros caríssimos na parede, os objetos de ouro, as louças de cristais, os talheres de prata. Ele devia ver que a sua mulher se vestia com as melhores roupas, os seus filhos tinham tudo de bom e de melhor que o dinheiro podia comprar. E eu imagino que este homem começou a ter uma crise violenta de consciência. Eu imagino que ele começou a pensar: Deus, tudo isto que eu tenho, todo este poder, toda esta riqueza, eu tenho conquistado através de coisas desonestas. A minha mulher não sabe que tudo de bom que eu dou para ela é porque eu sou um ladrão, é porque eu defraudo as pessoas. Os meus filhos não sabem que tudo que eu dou de bom para ele é fruto da minha vida desregrada, é fruto da minha desonestidade. E quando ele ouviu falar de Jesus, eles disseram: Jesus vai passar aí, esse que prega verdades eternas, este que tem a palavra da vida. Esse Jesus, onde vai passar? Nesta rua. E naquele dia ele correu e havia uma multidão muito grande. Ele era um homem de uma estatura pequena, baixo, não podia enxergar porque as pessoas eram altas, ele era baixo. E este homem sobe numa árvore, no sicômoro. Nós estivemos lá em Jericó, né, pastor Sérgio? Nesta mesma árvore, que é uma árvore que vive 3, 4 mil anos. O mesmo sicômoro, parece uma mangueira gigantesca. Este homem subiu no sicômoro. Dá para você imaginar um homem rico, com roupas caríssimas, roupas importadas, sapatos de couro alemão, gravatas de Pierre Cardin, um terno inglês, anéis de ouro no dedo, suas unhas bem feitas. Um homem fino, um homem rico. E ele para lá o seu automóvel, a sua Mercedes, e desceu. E a turma olhava para ele e dizia: lá vem o ladrão. Olha só a cara dele, é muito descarado, né? O que ele está fazendo aqui? O que ele está imaginando que tem para ele nesse momento aqui? Ele não devia estar no nosso meio. E ele não estava nem aí para os comentários. Ele ia andando e as pessoas falando mal. E ele, com aquele mover do Espírito Santo dentro dele, e ele disse: não dá para eu ver. E agora? Não tem problema, eu vou subir na árvore. E subiu na árvore. E todo mundo: ih, caramba, olha lá. Olha o que ele está fazendo. Subiu na árvore. Subiu numa árvore. Irmãos, quando o Espírito de Deus começa a agir, não tem barreiras. Não tem barreiras. Você se entrega por inteiro. Você não fica preocupado com o que fulano pensa, com o que Beltrano pensa, com o que o vizinho está dizendo, com o que a tua família está achando. É um problema teu com Deus. Sinto uma vontade, alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. Ele disse: é uma vontade que eu não consigo controlar, é um desejo que eu não consigo segurar. E quando ele estava no alto da árvore, diz a Bíblia no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Aleluia. Zaqueu tomou um susto, meu irmão. Zaqueu disse: gente, ele está chamando o meu nome. Zaqueu, ô Zaqueu, o senhor está falando comigo? É com você mesmo. Ai, já foram fofocar de mim para o homem. Já sei que foram falar da minha vida para ele. Já deve ter rasgado o meu cartaz. Já sujaram a minha barra. E qual não foi a sua surpresa quando o Senhor disse: desce depressa, porque me convém, é conveniente para mim, sou eu que quero, não é você que quer, não é você que está decidindo, sou eu que estou decidindo, me convém pousar hoje na tua casa. Zaqueu disse: Senhor, o negócio é o seguinte, eu tenho um livre-arbítrio, eu vou pensar durante alguns dias, e se eu decidir, eu chamo o Senhor para ir na minha casa. Mas ele tinha livre-arbítrio.
Não. O que é que diz o versículo 6? Ele desceu a toda pressa, aleluia, e o recebeu com alegria, aleluia. Irmãos, desceu a toda pressa. Quando chega o dia de Deus, tem que ser a toda pressa. Quando chega a hora de Deus, quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo começa a lavar você, a regenerar você, quando Ele começa a criar em você este querer, este realizar de Deus, tem que ser a toda pressa. Não é para amanhã nem depois, não é a toda pressa. Zaqueu! Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, aleluia. Eu conheço este aí. Este é meu, este é um escolhido meu, está morto em delitos e pecado. O pecado de Adão o fez um homem de vida torta, mas eu vim para buscar as minhas ovelhas. A partir de agora, eu vou lavar e vou regenerar este homem. A partir de hoje, ele vai estar em Cristo. A partir de hoje, ele vai ser uma nova criatura. Olha o que diz o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha a mudança, irmão, olha o que é ser nova criatura. Veja o que é, as coisas velhas já passaram. Veja o que é estar em Cristo. Tem que haver mudanças, tem que haver regeneração profunda, regeneração moral e espiritual. Senhor Jesus, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha, já estava, sabe, se desvencilhando do amor pelos bens materiais que ele tanto tinha antes. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, e ele tinha defraudado muitas pessoas, restituo 4 vezes mais, aleluia. Disse: olha, eu quero me consertar, eu quero mudar. E a prova, Deus, de que eu quero ser um novo homem, a prova de que eu quero viver conforme a tua palavra, é que eu vou fazer exatamente isto. A quem eu defraudei, a quem eu enganei, a quem eu roubei, eu não vou devolver o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isto é atitudes de uma nova criatura. Se a pessoa não muda, se não há mudanças, irmão, se não muda a tua maneira de pensar, se não muda a tua maneira de agir, se você continua a mesma pessoa de antes, aquela mesma pessoa irada, aquela mesma pessoa que cria problema com todo mundo, aquela mesma pessoa que é desonesta, que não ama o irmão, que faz maledicência, que vive coisas errôneas, você não é nova criatura. As coisas velhas não saíram da tua vida. Jesus disse no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Zaqueu era um filho de Deus que estava perdido, uma ovelha perdida. Jesus disse: mas eu vim buscar o que estava perdido. Estava perdido, mas foi achado. Eu pergunto para você nesta manhã: você está em Cristo? Você é nova criatura? Faça um exame da tua vida. Você é verdadeiramente uma nova criatura? O que mudou em você? Mudou o teu interior? Mudou a tua maneira de pensar? Mudou o teu gênio? Eu não admito, irmão, uma pessoa que não, eu sou crente, eu sou de Jesus. Jesus mudou muita coisa, mas eu ainda continuo uma pessoa muito violenta. Não existe isso na Bíblia. Deus muda a pessoa por inteiro. Não, eu sou um crente, a única coisa que Deus não conseguiu mudar é que eu ainda minto, sabe, pastor? De vez em quando eu falo umas mentirazinhas. Isso não é nova criatura em lugar nenhum. Isso é um falso, isso é um enganador. Isso é o joio no meio do trigo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem que ser uma nova criatura.
Você tem que ser um novo homem. Você tem que ser uma nova mulher. Você tem que ser um novo marido. Você tem que ser uma nova esposa. Olha, meu irmão, pergunta para minha esposa: o marido que eu sou depois da revelação da graça de Deus, eu mudei 100%. 100%. Eu não sabia isso. Pergunta para ela o pai que eu sou desses 2 anos e meio para cá. Quem convive comigo há longos anos, tem muitos irmãos aqui que convivem há muitos anos, pastor Sérgio, que tem intimidade comigo. Pergunta o pastor que eu sou desses 2 anos e meio para cá. Outro pastor, outro homem. Que zelo que eu tenho pela igreja hoje, que amor. Hoje eu sei o que é que você representa para Deus. Hoje eu sei o quanto eu tenho que amar você, o quanto eu tenho que zelar por você. Hoje eu sei, irmãos, o quanto eu tenho que cuidar da casa do Senhor. Hoje eu tenho consciência. Hoje eu tenho amor pelo próximo. Hoje eu sou um homem lavado, regenerado, mudado. Hoje eu sou uma pessoa perdoadora. Às vezes as pessoas não conhecem essas verdades e elas vivem uma vida cristã artificial. Por isso que eu digo, você deve dar graças a Deus pelo Espírito Santo trazer você a esta igreja, para você aprender essas coisas que quase ninguém aprende aí fora. E é esta palavra que penetra na tua mente, desce para o teu coração, que o Espírito Santo usa, lava e regenera você e faz de você uma nova criatura. Uma pessoa que tem o caráter de Deus. No seu local de trabalho, as pessoas têm que olhar e dizer: poxa, o que é que tem diferente com este homem aí, com esta mulher, hein? É diferente a maneira dele ser, né? A maneira dele proceder, os pontos de vista, as reações dele. E elas vão perguntar: por que você é assim? Você vai dizer: porque eu sou uma nova criatura. Porque eu sou um filho do Deus Altíssimo. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Isto é ser nova criatura. Deus trouxe pessoas esta manhã aqui, como Zaqueu. Pessoas que começaram a sentir uma vontade muito grande de vir a este lugar. Um desejo incontrolável. Talvez pessoas que ainda não estavam vivendo como uma nova criatura. As coisas velhas não tinham passado ainda. E Deus trouxe aqui hoje para que elas ouvissem esta voz. Deus está falando com você o que falou com Zaqueu. Deus está dizendo: minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, desce depressa, desce dessa religião vazia, desce desses costumes, desce dessas tradições religiosas, desce desses ensinamentos de homem, porque me convém entrar hoje na tua casa. Me convém hoje morar em você. Me convém hoje mudar você por inteiro. Quem é que Deus trouxe aqui nesta manhã que sente a mesma coisa que Zaqueu sentiu naquele dia? Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que o Espírito Santo trouxe pela mão? O Espírito de misericórdia de Deus trouxe aqui e que sente-se tocado por esta palavra. Fique de pé que eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu sabia que Deus tinha trazido muitas pessoas aqui. Veja, você deve dar graças a Deus por isto. Um dia Ele também fez isso comigo, e eu como pastor. Eu achava que era um pastor, eu achava que eu era um crente. Eu estava enganado, eu estava iludido. Mas teve um dia que chegou a hora de Deus, e Deus disse: meu filho, a partir de hoje sou eu que trabalho na tua vida. A partir de hoje não é mais os homens, a partir de hoje é o meu Espírito que vai fazer de você um verdadeiro pastor, um verdadeiro homem. E eu não aceito, irmão, cristianismo sem ser dentro disto aqui. Se a pessoa vem para a igreja, ouve e continua com garras de lobo, é porque é lobo. A palavra de Deus é viva e eficaz.
é viva e eficaz. Nada resiste à palavra. Agora ela só não muda os vasos de desonra. Aqueles que Paulo disse, vasos de ira, destinados para a perdição. Pedras de tropeço, que foram postos para a desobediência. Aí não muda nunca. Mas aqueles que são eleitos de Deus, escolhidos do Senhor, pode estar num tremendal de lama, pode estar nas profundezas do inferno. Deus chama para cá e faz de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo disse à igreja nesta manhã.